Fala, meus art designers, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um processo que eu considero muito importante de ser entendido. A gente tem falado muito sobre iluminação. Esse é um ponto que eu considero muito importante para que a gente possa ter sempre um projeto bem estruturado, bem iluminado, com realce, porque o que dá vida é a luz. Né? Um projeto sem iluminação, ele é só um projeto. Mas um projeto diferenciado, ele tem a luz como seu principal foco, né? E a gente, para entender a iluminação lá na frente, para a gente entender o uso dos LEDs efetivos, como a gente tem falado bastante, eu considero que é importantíssimo vocês entenderem a base. Então, hoje eu quero falar dos conceitos mais básicos, né? Vou falar das instalações elétricas. Isso é importante de ser sabido para que a gente possa projetar de forma segura, de forma eficaz, mas segura acima de qualquer coisa. Porque se você não entende a base, você não tem como realizar um trabalho dito como completo, pensado, estruturado. Então, pensando nisso, a nossa aula de hoje vai ser sobre voltagem e amperagem. O que é um volt? O que é um ampere? Né? Da onde vêm esses nomes e essas energias? Hoje vocês vão descobrir isso ficando comigo até o final. Vou compartilhar a tela com vocês, que já é uma praxe. Vocês já sabem disso. Então vamos entender o que é uma tensão elétrica, vamos entender o que é uma corrente elétrica, para então entender o que é volt e o que é ampere. Fechado? E vou dizer para vocês o seguinte: dominar a tensão e a corrente elétrica, né, é a chave para transformar ideias, né, em projetos iluminados. Com segurança. Esse é o objetivo. Não existe uma possibilidade de a gente fazer um projeto seguro sem que a gente domine tanto a tensão quanto a corrente elétrica. Isso é importante para a gente poder pensar completo, para a gente pensar perfeito. Tá certo? Só para que vocês entendam isso e isso fique claro na cabeça de vocês. Então, beleza. Com isso na minha cabeça, sabendo que eu quero transformar um espaço, mas que sem dúvida nenhuma, dominando tensão, dominando corrente, sabendo exatamente como é a base, né, de tudo que eu preciso para poder fazer um projeto realmente 100% com uma iluminação segura, hoje vocês vão descobrir exatamente o que é. Se você nunca parou para pensar, se você simplesmente deixou passar, agora é a hora de vocês ficarem sabendo exatamente como isso acontece. Então, o que precisa ser entendido antes de qualquer coisa? O fio, vou pegar aqui esse fio como exemplo, aqui dentro a gente tem elétrons. Então, eu tenho os elétrons de forma desorganizada no momento que a gente não tem nenhum tipo de tensão passando por ali. Então, nesse momento, a minha tensão está ali quietinha e os meus elétrons estão todos desorganizados. Essa que é a verdade. Então, na hora que eu começo a ordená-los, que eu deixo uma corrente passar e começo a ordená-los, aí sim a gente tem essa tensão elétrica. Então, a tensão elétrica nada mais é do que a força que ordena os elétrons livres no fio. É isso. Então, essa organização que é feita dentro dos fios, né, que os elétrons acabam se organizando, ficando arrumadinhos para poder levar a energia, essa organização é conhecida como tensão elétrica. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou ilustrar. Então, tá aqui uma ilustração que cai muito bem para que vocês possam realmente entender que eu tenho os elétrons livres
todos desorganizados, que nada mais são do que partículas invisíveis, claro, e esses elétrons livres estão ali desorganizados, que é a primeira imagem que a gente tem. Na segunda imagem, eu tenho uma força sendo exercida por eles, por essa menininha, que ela é nada mais nada menos que a tensão elétrica. Essa tensão, essa força feita sobre os elétrons é que a gente chama de tensão elétrica. Beleza? Para ficar mais claro ainda, eu vou trazer uma outra imagem para vocês, que é essa daqui. Ou seja, eu tenho os elétrons totalmente desorganizados. Na hora que eles são ordenados, ou seja, que a tensão entra, foi porque a gente ligou uma energia nesse fio. Então, a energia acaba passando. Ficou claro? Não tem dúvida de que ficou, né? Aí você vai me perguntar, tá, beleza. Isso aqui eu entendi, isso é tensão elétrica, que é essa força exercida, né, sobre os elétrons. E corrente elétrica? Então aqui, ó, corrente elétrica. O que vem a ser a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que o movimento dos elétrons todos organizados, que é provocado pela tensão que a gente viu anteriormente. Então, beleza, eu tenho os elétrons desorganizados, eu tenho os elétrons organizados pela ação da tensão, e esses elétrons, quando organizados, eles são chamados de corrente elétrica. Até aí tá top, tá top. Então eu vou botar aqui, só para poder não perder, que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons provocados pela tensão. É isso, papum, rápido e indolor. Então, só para contextualizar, vou trazer uma imagem para vocês que vai representar exatamente o que eu estou dizendo. Então, esse movimento aqui, ó, esses elétrons literalmente organizados, eles são nomeados de corrente elétrica. E a corrente elétrica, vou botar até aqui, ó, ela é representada pela letra I. Assim como, tá aqui, tensão elétrica, a gente tem o U. Então, eu tenho a corrente elétrica com o I e tenho a tensão com o U. Visto isso, a gente já matou o que é tensão elétrica e o que é corrente elétrica. Até aí tá beleza. Pensando nisso, o que eu vou dizer para você é o seguinte: com essas duas informações, a gente vai entender agora o que é um volt e depois a gente vai entender o que é ampere. Tá certo? Então, eu vou trazer aqui, só para poder manter a lógica sempre corretinha. Deixa eu duplicar essa informação aqui. Volt já é mais conhecido, né? A gente sabe de cara que a unidade de medida é o V, que a gente adota como V. Mas o que vem a ser o volt, na verdade? O que o volt quer dizer? Na verdade, gente, o volt é a tensão, é justamente o que empurra os elétrons livres através dos cabos. Então, isso na verdade, volt. A gente fala tensão, a gente fala volt, na verdade, é comum falar volt, mas o correto mesmo é tensão elétrica. Então, o volt nada mais é do que essa força que impulsiona aí os elétrons através do fio, e a unidade de medida é volt. Então, só para poder não ficar sem a informação, então, volt é a força que impulsiona os elétrons livres nos fios
Vou botar direto. Isso, unidade de medida é volt. Simples assim. É isso. Então, o volt é exatamente essa força. E isso fica claro para mim. E aí o que acaba acontecendo, isso é só para nível de curiosidade, mas o termo correto da gente falar, sem dúvida nenhuma, é tensão elétrica. Só que as pessoas mais leigas acabam falando voltagem. Então é voltagem para cá, é voltagem para lá, e isso acaba popularizando e a gente acaba conversando através da voltagem. E tá tudo certo. Se tá entendendo, tá bom. Mas saiba que o termo certo é tensão elétrica. Beleza. Visto isso, o que a gente tem de sabedoria? O que isso agrega pra gente no nosso dia a dia? Bom, na hora que eu tenho a corrente elétrica, eu sei que a lâmpada acende. Não é isso? Então, se eu tenho uma corrente elétrica, a lâmpada acende e aquece. Então, e ela aquece com certa intensidade. Isso é um fato. Essa intensidade de luz e calor percebida por nós, o que a gente tem? A gente acaba tendo uma potência elétrica transformada em potência luminosa. É isso que acontece com a lâmpada. Então, ela passa a ser uma potência luminosa e uma potência de calor. Então, a gente tem as duas situações que acabam se transformando nela. Aí, se a gente for mudar para potências que existem, a gente vai ter potência mecânica, a gente vai ter potência térmica e a gente vai ter potência luminosa, que vem todas da transformação daquela corrente em potência. Então, para ficar gravado na mente, eu vou fazer uma entrada aqui, ó, nas potências. Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Vou trazer vamos falar das potências ativas. Quem são as potências ativas, se a gente for olhar? Foi o que eu acabei de dizer. Então, a gente tem a potência mecânica, a gente vai ter a potência térmica e a gente vai ter também a potência. Estou deixando um espaço ali que eu vou voltar justamente para explicar o que cada uma traz em si, né? Potência luminosa. Então, na hora que eu venho na potência mecânica, a potência mecânica, a gente, ela está presente na nossa vida todos os dias. Por quê? O que a gente tem de potência mecânica? Fala para mim. O que você acredita que tem de potência mecânica? Sim, vamos lá, vou ajudar. Um liquidificador. Por exemplo, o liquidificador é uma potência mecânica. Por quê? Ela tem o seu motor dentro dele, que precisa ser ligado a uma energia para poder transformar e fazer com que ele ligue. Ah, beleza. Também tem uma outra, tem algum outro item, que é um outro equipamento que a gente possa pensar? O próprio motor, qualquer motor de bomba que puxa água. Pronto, vou falar bomba. As bombas, liquidificadores. As bombas, por exemplo, também são potências ativas, sendo que são potências mecânicas. Agora, a gente também tem as potências térmicas, ou seja, que são aqueles equipamentos que acabam precisando de aquecimento, não é isso? Pensando nisso, qual seria o chuveiro elétrico? O chuveiro elétrico,
ele é uma potência térmica, porque ele liga, ele tem uma serpentina ali dentro que aquece aquela água e transforma a água fria em água quente. Percebe? Falando do que mais? O que mais pode ser uma potência térmica? A torradeira. Tostadeira, torradeira. Por quê? Ela aquece o pão. Ela também tem uma serpentina ali dentro que aquece aquele pão e transforma ele num pão quentinho. Percebe? Ou seja, o liquidificador, ele faz um processo mecânico, ele funciona, ele faz o equipamento funcionar. O térmico, ele aquece. E a gente tem a potência luminosa, que nada mais traz pra gente do que a luz. Então, aqui, eu vou botar lâmpadas. Por quê? Eu sei que essas potências, elas são essenciais para a gente. Não tem como não tê-las perto da gente todos os dias. Não é isso? Porque faz parte, nosso cotidiano é rodeado de todas essas potências, de todos esses equipamentos para a gente poder ter o nosso dia a dia, né? Ter tudo que a gente faz envolve exatamente essas três potências. Visto isso, você vai lembrar que a gente tem um informativo em alguns equipamentos, e se você não tiver, você tem como calcular, que nada mais é do que quilowatt-hora. A gente quer saber o consumo médio. Como que a gente consegue descobrir o consumo médio de qualquer equipamento? Cara, é simples. Esse nem estava na aula, hein? Estou adicionando aqui, ó. Como descobrir o consumo médio de um equipamento. Claro que isso vai acontecer porque a gente precisa saber dos consumos para poder calcular o nosso quadro diário, né, o nosso QDR. Geralmente quem faz isso são os eletricistas, né, os engenheiros elétricos. Então, mas claro que a gente precisa saber, vocês precisam saber isso para poder, inclusive, discutir, se for o caso, uma pauta que seja uma questão na obra de vocês. Então, o cálculo que a gente usa para poder saber o quilowatt-hora, né, descobrir qual é o consumo médio, e o consumo médio a gente fala em quilowatt-hora, é exatamente isso que a gente quer calcular. A gente nada mais faz do que a potência do equipamento vezes que está na verdade em watts, né? Então a potência do equipamento ela vem em watts. Então o secador 1100 watts. Então você pega 1100 watts, você vai multiplicar pelo número de horas utilizadas vezes o número. Deixa eu botar só aqui, completar bonitinho aqui, ó. Eu vi que falhou horas. O número de dias de uso no mês. Então é isso, eu tenho a potência do equipamento, eu tenho o número, multiplico pelo número de horas que eu vou usar, que multiplico pelo mês. Acabou aqui? Não. Na verdade, isso tudo aqui, que eu vou botar o underline aqui, a gente vai dividir por 1000. Na hora que eu tenho isso,
tenho o cálculo pronto aqui, que quilowatt é potência do equipamento vezes o número de horas, vezes o número de dias do mês, dividido por 1000. Isso vai me dar um cálculo X estimado, que vai me dar quilowatt-hora. Tá entendido? Essa foi a aula de hoje. Amanhã a gente continua esse bate-papo no mesmo horário, sem dúvida nenhuma. Se você gostou dessa aula, dá um like aqui. Isso ajuda com que o algoritmo acabe atingindo mais pessoas que precisam entender melhor das questões de iluminação. Tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.